Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, dia 19 de março de 2021, vamos iniciar mais uma aula. Hoje nós vamos iniciar falando sobre relacionamento interpessoal. O relacionamento interpessoal ou relações humanas é a convivência entre seres humanos. É a maneira pela qual as pessoas se relacionam, isto é, amam, odeiam, competem, brincam, trocam favores, ajudam, lideram e tantas outras coisas mais. É um processo complexo que ocorre entre pessoas sobre a forma de comportamentos verbais e não verbais. Olhar, sorrisos, gestos, postura corporal. Nós, seres humanos, somos seres sociais, dependemos uns dos outros e convivemos uns com os outros durante toda a vida. Outro é a referência que o eu, as pessoas possam, em tempo de trabalho, se relacionar. Só um minuto, pessoal, a letra está meio pequena aqui, deixa eu aumentar um pouco isso aqui. Está um pouco pequeno aqui, eu não estou conseguindo enxergar. Minhas vistas já não estão muito boas. Vou fazer um exame de vista esse mês, pessoal. Bom, nós, seres humanos, somos seres sociais, dependemos uns dos outros e convivemos uns com os outros durante toda a vida. Outro é a referência para o eu. As pessoas passam um tempo de trabalho se relacionando de diversas maneiras com colegas, superiores, supervisores e clientes. E também em casa, né, com os pais, irmãos, filhos, esposa e etc. Em situações de trabalho, compartilhamos por duas ou mais pessoas. Em situações de trabalhos compartilhadas por duas ou mais, existem atividades importantes que devem ser executadas, que são comunicação e coordenação, o respeito e a amizade. Se temos facilidade de comunicação, hábito de praticar a cordialidade e criar laços de amizade, então encontraremos mais receptividade por parte de outras e isto favorece. Se formos mais fechados, não temos senso de humor, nos ofendemos facilmente, então não temos tão boa acolhida, não seremos tão boa acolhidos nas diferentes ambientes de grupos sociais. As novas teorias de administração colocam as pessoas humanas como fator-chave para o sucesso de qualquer empreendimento ou empresa. A competência para estabelecer relações de qualidade tem sido cada vez mais valorizada. O bom relacionamento interpessoal torna o ambiente agradável e estimulante, permitindo trabalhos cooperativos. Dessa forma, unindo competências técnicas e pessoais, os resultados serão alcançados de forma satisfatória e mais rápida. A competência interpessoal possibilita novas atitudes e comportamentos de todos os envolvidos com a organização, permitindo que as necessidades dos clientes internos e externos sejam atendidas. Relacionamento interpessoal são percepção e comunicação. A percepção deve ser sempre avaliada e aprimorada para que se possa ter uma visão mais realista do outro.
sem interferências pessoais. Dessa forma, atribuir para um bom relacionamento interpessoal a competência interpessoal é fundamental para os participantes de uma organização orientada para a qualidade e competitividade possa observar as mudanças que surgirão em muitas áreas, inclusive no processo de trabalho, nos relacionamentos interpessoais, nos valores e estilos gerenciais. Então, pessoal, nós temos dois tipos de relacionamento. Temos o relacionamento interpessoal e o relacionamento intrapessoal. O intrapessoal ainda nem foi falado sobre ele aqui. Eu acredito que não vai falar desse relacionamento intrapessoal. Relacionamento intrapessoal é aquele relacionamento que eu tenho comigo mesmo. Se eu tenho um bom relacionamento comigo mesmo, certamente eu terei um bom relacionamento com as outras pessoas. Aqui nós citamos, né, se eu sou uma pessoa proativa, alegre, divertida, e eu chego num lugar, eu sou alegre, proativo, divertido, as pessoas vão me receber de uma forma carismática. Agora, se eu sou uma pessoa muito fechada, aquela pessoa que não brinca, que não conversa, que não tem muito diálogo, certamente eu não serei muito bem recebido nos locais onde eu vou chegar. Então, principalmente no local de trabalho, a gente precisa ser proativo, a gente precisa ser alegre, a gente precisa conversar, trocar ideias. Então, esse relacionamento interpessoal, ele é muito importante na vida de qualquer pessoa, de qualquer ser humano. Se você é uma pessoa que tem um relacionamento interpessoal bom, você vai ao futebol, você brinca com todo mundo, você se diverte. Mas se você não tem um bom relacionamento interpessoal bom, quando você chega no futebol, as pessoas olham e falam assim: nossa, já levei aquele cara chato, já levei aquela pessoa que fica falando demais, faladeira, fofoqueira. É muito ruim. Então, a gente tem que observar a nossa postura, a gente tem que fazer uma autoanálise do nosso relacionamento intrapessoal, que é aquele relacionamento que eu tenho comigo mesmo, né? Como que eu sou comigo mesmo, como que eu quero que as pessoas sejam comigo. Então, a maneira que eu quero que as pessoas sejam comigo, eu tenho que ser com as pessoas. Não adianta eu exigir das pessoas aquilo que eu não posso oferecer para elas. Então, é de grande importância que as pessoas, né, me recebam de uma forma carinhosa, carismática, alegre, como eu recebo as pessoas. Agora, se eu sou uma pessoa que não tenho esse carisma, que não faço por merecer, automaticamente as pessoas não vão me receber bem. Esse é o preço, né? É o preço que se paga por ser uma pessoa, às vezes, que não tem essa proatividade, essa alegria, que não tem essa espontaneidade de poder conversar, de alegrar, de contar história. Imagina você trabalhar ao lado de pessoas que mal dizem bom dia, oi, tudo bem? Pronto, acabou o dia. Não fala mais nada, não conversa, não sorri, não brinca. É muito difícil trabalhar ao lado de alguém assim. Não é fácil. Imagine que para essa pessoa também seja muito difícil. É uma guerra muito grande com ela mesma, né? Porque o ser humano ele nasceu para ser proativo, alegre, para ter amizades, para conversar, como nós vimos lá na pirâmide de Maslow, né? A gente precisa ter essa interatividade. Está na terceira parte da pirâmide, necessidades sociais, amizade e inclusão em grupos. Se eu não tenho essa amizade, essa inclusão em grupos, dificilmente eu vou conseguir atuar em uma empresa. Fica muito difícil, é complicado. A pessoa não consegue, se ela não tem essa proatividade, ela não consegue se adaptar ao local, às pessoas, logo ela vai sair da empresa. Ela não vai suportar sobreviver em um local onde ela é excluída ou onde ela se excluiu. Então a gente tem que tentar encaixar aonde nós estamos e fazer o melhor de nós para que nós possamos ter uma boa convivência, para que esse relacionamento seja um relacionamento bacana, um relacionamento legal. Aí nós temos aqui escolha dos relacionamentos, escolha das relações humanas. As pessoas são
diferentes. E tão óbvio que nem atentamos para isso. Se levarmos isso a sério, será muito importante para estabelecermos boas relações interpessoais. Teremos menos preocupação e menos raiva e mais alegria. Temos que ter consciência de que as pessoas não são e não pensam do nosso jeito. Isso aqui é outro fator muito importante. Tudo bem, eu sou uma pessoa totalmente proativa, uma pessoa totalmente espontânea e eu tento doar o melhor de mim para as pessoas que vivem ao meu redor, para que as pessoas tenham, não porque eu faço isso por uma obrigação, você tem que fazer isso, não, eu faço porque essa é a minha natureza. Agora, as pessoas não são obrigadas a ser como eu e nem me aceitar como eu sou. Não, não, não. Eu também não sou obrigado a aceitar as pessoas. Algumas atitudes, né, principalmente se prejudica a minha pessoa ou outras pessoas ao meu redor. Então nós temos que, ainda que nós tenhamos o nosso jeito de ser, o meu jeito de ser não pode prejudicar o meu vizinho. O meu jeito de ser não pode prejudicar o meu colega de trabalho. O meu jeito de ser não pode prejudicar os meus alunos. O meu jeito de ser não pode prejudicar meus filhos, a minha esposa, meus pais. Então, o meu jeito de ser tem que ser respeitado, sim, mas não pode ofender os direitos dos outros. Não é porque eu quero ser eletricista que todo mundo é obrigado a ser eletricista. Não é porque eu quero ser uma jaca que todo mundo é obrigado a ser jaca. Entendeu? Não é porque eu sou uma jaca que eu tenho que pôr na cabeça das pessoas que eles também têm que ser jaca, que eles nasceu jaca, que eles têm que crescer jaca, que eles têm que virar jaca. Não é isso. Não é bem por aí. Só uma brincadeira para vocês entenderem. Então, eu tenho que respeitar os direitos dos outros, assim como os outros têm que respeitar os meus direitos. Agora, para viver em equipe, para ter sucesso, nós precisamos abrir mão de algumas das nossas, às vezes, das nossas características, né, para poder viver bem ao lado de outras pessoas. Às vezes eu preciso abrir mão de alguma coisa para poder dar certo com A, B, C ou D, porque nem tudo que eu faço agrada as pessoas. Tem algumas coisas que possivelmente eu vou ter que deixar de fazer ou vou ter que evitar fazer para não desagradar as pessoas que convivem comigo. A gente tem que aprender isso também, né? Tem que abrir mão de algumas coisas, senão a gente não vai dar certo com ninguém. Aí nós temos aqui, percebemos o mundo através de nosso referencial. Como tudo o que é aprendido pode ser aprimorado, devemos aprimorar nossa capacidade de viver, ouvir, sentir e assim estaremos melhorando nossa capacidade de nos relacionarmos. Como eu disse a vocês, às vezes eu vou ter que abrir mão de algumas coisas que eu gosto de fazer, né, para aprimorar o meu aprendizado, para eu poder sobreviver, né, melhor no meio de pessoas. Muitas vezes eu vou ter que abrir mão de algum princípio, ou abrir mão de alguma cultura que vem de tradição, né, de família por família, para poder viver bem com outras pessoas. Eu não posso querer implantar o meu ser em outras pessoas. Eu tenho que viver no meio de outras pessoas, respeitando as suas qualidades, os seus direitos e deveres. É muito importante termos uma visão crítica de nossas percepções, procurando verificar se elas estão fundamentadas em fatores reais. Tal atitude possibilita mudar, corrigir, confirmar nossas percepções a respeito de nós mesmos e outros. Deste modo, podemos dizer que o significado das coisas ou fatos está nas pessoas. Sendo assim, nenhuma pessoa é antipática ou simpática, mas nós a percebemos desde daquele momento. Qualidades como a convivência humana é difícil e desafiante. Estamos realmente
condenados a sofrer com os outros ou ter esperança de ter uma convivência razoavelmente satisfatória e produtiva? Aqui aparece uma pergunta bem no final da frase. Estamos realmente condenados a sofrer com os outros ou ter uma esperança de ter uma convivência razoavelmente satisfatória e produtiva? Então, se eu quero ter uma convivência razoavelmente satisfatória e produtiva, eu preciso buscar conhecimentos, buscar aprimorar os meus conhecimentos e melhorar, né, o meu entendimento a respeito de como lidar com pessoas, conviver com pessoas. Aí nós temos aqui formação do ambiente de trabalho. Existem maneiras diferentes de pessoas que comportam de uma maneira, existem maneiras diferentes das pessoas se comportarem diante de uma mesma situação. O mesmo estímulo pode levar cada indivíduo a manter relações diferentes por motivos explícitos de cada um. É uma mesma situação, mas com reações diferentes de uma pessoa para outra. Isso é natural. Entra o marido e a esposa dentro de casa. Ambos vê uma barata. A mulher certamente vai dar aquele grito e vai pular em cima da geladeira. O homem vai correr e matar a barata. A mesma situação com reações diferentes. Só um exemplo bem básico para vocês entenderem. Nas instituições serão da mesma forma. Às vezes nós vamos ter uma situação onde o risco de um acidente é eminente para A, B, porém A vê de uma forma diferente que B a respeito do mesmo assunto, daquele local, daquele ambiente de trabalho que pode promover um acidente. Por exemplo, você está andando no corredor, de repente você vê uma placa, proibido, cuidado, piso escorregadio. Aí está indo duas mulheres, né? Aí as duas mulheres veem a placa, as duas mulheres leem a placa. A atitude das duas mulheres nunca será a mesma. Uma vai pensar de uma forma e outra vai pensar de outra. Dificilmente as duas vão pensar a mesma coisa. Eu vou parar, esperar a moça limpar o piso, tirar a placa para depois eu passar. Eu vou desviar para um outro caminho. Eu vou passar em cima do piso molhado, mesmo que esteja molhado, riscando cair. Então, assim, são vários pensamentos diferentes para uma mesma situação. O ambiente de trabalho é dessa forma. Às vezes a gente está pensando algo, nosso colega de trabalho está pensando diferente. Então a gente tem que ter um certo cuidado com tudo isso. É comum perceber pessoas insatisfeitas nas suas relações, tendo em vista a forma do seu comportamento, mesmo não tendo uma consciência dos motivos que a leva a tal comportamento. Há apenas um sentimento de que algo não está bem. Quando uma pessoa se mostra insatisfeita consigo mesma pelo comportamento que adotou, ela é então capaz de reformular comportamentos inadequados. No ambiente de trabalho ou em qualquer local, podemos perceber diferentes tipos de comportamentos, como comportamento não assertivo, o comportamento agressivo e o comportamento acessivo. Quando eu disse aqui, a gente tem momentos na vida que a gente comete algumas falhas, mas quando a gente comete uma falha e a gente não concorda com ela, o que a gente faz? A gente luta para que isso não aconteça de novo, não é assim? Eu não concordo com essa minha decisão, com essa minha atitude, então eu vou lutar para que isso não aconteça de novo. Na empresa não é muito diferente. Aí nós temos aqui vamos falar sobre o comportamento não assertivo. A pessoa não assertiva procura atender a sua expectativa. Pessoa não assertiva procura atender às expectativas do outro, baseando-se em um referencial externo
e não ao seu referencial interno, sua própria expectativa e necessidades. Por esse motivo, a pessoa não se expressa, não faz suas próprias escolhas, deixando para os outros a decisão final. Já observaram que às vezes a gente não toma decisão quando a gente está num grupo? As pessoas falam, pessoal, eu preciso de uma pessoa para fazer algo. E a gente fica assim, eu podia até me manifestar, mas o fulano é melhor. O ciclano é melhor. Então a gente fica ali caladinho, porque a gente olha para as pessoas e pensa que elas é melhor. Esse é um comportamento assertivo. Eu não tomo a decisão por mim mesmo, eu fico esperando outras pessoas tomarem essa decisão. A decisão final sempre é outro que toma, e eu fico ali só observando. Esta pessoa geralmente se caracteriza uma pessoa insatisfeita, magoada, tímida e frustrada, caracterizando aí o que chamamos de comportamento não assertivo, generalizado. Existem pessoas que, diante de alguma situação com a qual ela tem dificuldade em lidar de maneira adequada, se comportam de maneira não assertiva, como forma de enfrentar esse momento. É o que caracteriza o comportamento não assertivo, sim, situacional. Essa pessoa, ao reconhecer o problema, pode iniciar um tratamento para conseguir maiores assertividade e geralmente obtém sucesso. Então, se eu sou uma pessoa não assertiva, o que eu tenho que fazer? Começar a reconhecer esse meu ponto fraco e começar a trabalhar esse meu ponto fraco. De que forma? Não, eu vou tomar a decisão. Eu vou fazer. Não, eu quero ser o primeiro da fila. Ah, está precisando de alguém? Estou aqui, eu quero ser o primeiro. Eu quero participar da brincadeira, eu quero participar da gincana. Eu quero estar na frente desse trabalho. Aí você vai começar a mudar, né, essa sua atitude e, consequentemente, né, você vai ter sucesso na sua carreira. Bom, pessoal, a aula de hoje é isso. Desejo a vocês um bom final de semana. Que Deus vos abençoe. Muito obrigado. Boas aulas.